Olá pessoal, como vocês estão? Graças a Deus aqui em casa todos estamos bem, com saudade de vocês e fazendo as coisas que temos que fazer dentro de casa, né? Mas para mim está sendo um privilégio continuar com vocês nessa noite de terça-feira para a gente finalizar esse tema, a vitória na cruz. Hoje é o último dia dessa campanha e a gente fecha hoje com esse tema, né? A vitória da cruz. E para mim está sendo muito gratificante, muito honroso de ter essa oportunidade de estar com vocês para trazer uma palavra de Deus abençoadora, que abençoa a minha vida e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também. Mas antes de começar, vamos fechar nossos olhos, vamos conversar com o nosso Pai, vamos chamar a existência do nosso Deus para esse momento, para que a palavra dele possa ser como uma espada, assim como diz a sua própria palavra, né? Como uma espada que vem atingir a nossa alma, para que realmente a palavra dele possa ser viva em nossas vidas, amém? Então feche seus olhos, ore comigo nesse momento ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse dia, te agradecer pelo teu sustento, pelos teus livramentos, te agradecer pelo que o Senhor tem nos dado sem merecermos, Senhor. Muito obrigada por quem tu és em nós. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra nos conforta, nos consola, nos leva a termos uma esperança, nos leva a termos um relacionamento contigo, e isso nos sustenta, e e essa é a base pelo qual nós vivemos, pelo qual nós acordamos todos os dias. Te rendemos glórias, te rendemos graças, te rendemos honra, porque tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, hoje e eternamente. Nós te oramos no teu Filho, Jesus, no nome do teu Filho, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a semana passada eu trouxe para vocês uma mensagem, a mensagem da cruz. E essa mensagem, ela nos leva para dois pontos importantes, que é a salvação e a autoridade. Então, a partir do momento que eu creio em Jesus, deixo Ele fazer morada em minha vida, eu passo, Ele me dá a salvação. E no processo da caminhada com Cristo, Ele me deu pela cruz, pelo sacrifício da cruz, a autoridade para vivermos as batalhas que a gente vive diariamente. E para a gente ter essa autoridade, a gente viu a semana passada que não basta eu só saber que já tenho uma salvação, a garantia da salvação. Eu preciso me colocar numa situação de arrependimento genuíno, de ter um coração contrito, de ter um espírito prostrado, submisso aos princípios do Senhor. E o arrependimento, que é o tema que a gente vai dar continuidade hoje, ela é um processo. Ela faz parte do processo que nós chamamos de santificação. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre arrependimento e santificação. Santificação é uma palavra que quando eu era criança e adolescente, eu ouvia bem mais essa palavra. Hoje a gente mal ouve essa palavra, santificação, porque o mundo, ele deturpou essa palavra. Ele colocou na mente das pessoas que não há santo, que não há ninguém santo a não ser Jesus Cristo. E de fato, Jesus Cristo, ele é santo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus fala que nós também precisamos ser santo, porque ele é santo e ele habita em nós. Amém? A gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas eu quero começar falando para vocês, citando para vocês umas palavras do nosso Senhor Jesus. Sim, uma palavra de Deus direto para o seu coração nessa noite. Então abra sua Bíblia em Mateus 24.
Nós vamos ler os versículos 1 ao 8. Repetindo, livro de Mateus, que está no Novo Testamento, capítulo 24, os versículos de 1 a 8, e depois a gente vai pular para alguns outros versículos, mas vamos primeiro ler os versículos 1 a 8. Palavras do nosso Senhor Jesus. E ele diz assim: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus falando para os seus discípulos naquela época, há quantos mil anos atrás, irmãos? E a gente já começa a ver os sinais acontecendo nessa geração, nesse tempo que estamos vivendo. Mas vamos continuar ouvindo o que o Senhor Jesus tem para nos falar. Vamos lá para o versículo 23 do mesmo capítulo 24 de Mateus. No versículo 23 diz assim: então, Jesus falando, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes milagres, sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês: eis que ele está no deserto, não vão para lá. Ou se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, irmãos, essa palavra do Senhor Jesus para mim e para você, nessa noite de terça-feira. Vamos prestar atenção aos sinais, ao que a Bíblia tem nos falado. E vamos prestar atenção ao que está acontecendo ao nosso redor. Está muito perto da volta do Senhor Jesus. Ninguém sabe o dia, a hora, quando que ele vai vir. Mas a gente sabe que ele vai vir e não está longe. E o próprio Senhor, ele nos alerta que vão acontecer situações em que muitos irão enganar até as pessoas que já são salvas. Então, nós que fazemos parte do rebanho de Jesus Cristo, nós precisamos estar conectados ao Espírito Santo de Deus para não sermos enganados por esses falsos profetas, por esses falsos cristos que irão apresentar querendo nos enganar. Então precisamos abrir os nossos olhos espirituais para ver o que está além das notícias, para ver o que está além do que está escrito. Esse é tempo de vivermos o sobrenatural de Deus, de vivermos de fato quem nós somos em Deus. Somos espírito. Então precisamos fazer a leitura do que está acontecendo pelo nosso espiritual. Precisamos entender o que está acontecendo na política, no mundo, de uma forma, na visão espiritual. Se você ainda não consegue entender, peça ao Espírito Santo para ele te mostrar, para ele te dar um entendimento do que está acontecendo, do que ele quer que você faça. Porque às vezes a gente se envolve com as notícias erradas e a gente entra na onda da mentira e a gente tem comportamentos que não agradam ao Senhor.
E é algo que nós não queremos, muito menos o nosso Deus quer que a gente entre numa situação de mentira, de engano. Mas o Senhor quer que a gente viva a verdade. E Ele é a única verdade. Para eu entender, para eu saber, para eu identificar o que é verdadeiro, o que é correto, eu preciso estar conectado com a palavra do Senhor. É nela que eu me baseio. É na palavra de Deus que eu me baseio. A gente escuta vídeos, fazemos leituras de vários livros, mas a palavra de Deus é a nossa base principal. Algumas pessoas que gostam de pesquisar, de entender, têm a Bíblia como referência. Não, a Bíblia é a base. Os outros livros que são referência, referência para auxílio, como auxílio, né? Como auxílio. Mas a Bíblia é a nossa principal base, a nossa principal literatura, é o nosso manual de vida. Para que eu possa entender o que está acontecendo hoje, você que é filho de Deus, você que recebeu a salvação, você que anda nos caminhos do Senhor, você já está percebendo que já estamos no final dos tempos. O próprio Jesus, ele fala aqui, rumores de guerra, princípio das dores. Estamos vivendo o princípio das dores, irmãos. Ainda não chegou, de fato, a grande tribulação. Ainda não chegou, mas esse tempo vai chegar. Então precisamos estar preparados para isso. E o próprio Jesus, ele nos alerta, ele nos fala aqui de sinais. Então que possamos abrir nossos olhos, que possamos entender que estamos vivendo nos tempos finais da vida de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas não podemos estar adormecidos a isso. Precisamos estar vigilantes, atentos, para que possamos receber o noivo e o noivo nos receber para a honra e glória dele. Amém? Então eu comecei com essa introdução só para nos alertar do que estamos vivendo, né? Então que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos olhos para vermos os sinais de Deus. Amém? Então vamos continuar com o nosso tema, a vitória na cruz. E a vitória na cruz, ela nos dá acesso ao Pai, ela nos dá acesso a essas informações espirituais. O Senhor Jesus, quando ele passou por todo o sacrifício, o objetivo foi esse, de me levar a ter um relacionamento com Deus. E quando eu me relaciono com Deus, Deus ele me revela os seus segredos, ele me revela algo que está oculto, segundo o querer e a vontade dele. Então, quando eu tenho essa aproximação com Deus, eu recebo as revelações. Então, a gente se baseia em estudiosos, em irmãos que estudam, pesquisam sobre o final dos tempos, mas aquilo que eu busco no homem, eu preciso já ter buscado em Deus. Porque quando eu escuto alguém, se esse alguém falar alguma mentira, o que eu já sei de Deus, ele vai me confirmar. Se for verdade, se for mentira. Então, eu primeiro busco ao Senhor. Eu vou primeiro à fonte da vida, para eu poder discernir o que é verdade e o que é mentira. Amém? Então, a vitória da cruz me deu esse acesso, me deu essa autoridade de discernir o que é verdadeiro e o que é falso. E Deus, ele, quando eu tenho esse comportamento de buscá-lo, Deus ele se agrada, porque esse foi o plano de eu voltar para eu me relacionar com ele, né? Esse foi o desejo do coração de Deus, ter o homem de volta, de ter um relacionamento com Deus, com ele. Então, arrependimento e santificação. Então, a partir do momento que eu entro nesse mundo de salvação, eu preciso entender, eu preciso ter uma consciência. Eu não posso mais viver como eu era antes. Eu preciso ter uma atitude, eu preciso ter uma mudança de estilo de vida. Eu preciso ter uma vida transformada. Se eu agia conforme a vontade da minha carne, eu hoje preciso agir conforme a vontade do Espírito de Deus que habita em mim. Então esse é o processo de arrependimento e o processo de santificação.
A semana passada eu falei que o arrependimento não é a consciência de que você errou. Não é só a consciência de que você errou. É ter a consciência que você errou, se arrepender e converter desses maus caminhos. E conversão é o quê? Converter é o quê? É você estar indo em uma direção e você converter, mudar totalmente de direção. Então conversão é isso. Eu estava andando no caminho errado, aceitei Jesus, Jesus entrou na minha vida, então houve uma conversão. Eu mudei totalmente o caminho da minha vida. Então, se eu andava de uma forma, se eu me prostituía, hoje eu não prostituo mais. Se eu tenho vícios de drogas, de álcool, eu hoje preciso preciso abandonar esses vícios. Se eu mentia muito, eu preciso hoje falar a verdade, porque a verdade passa a habitar em mim. Então, irmãos, eu aceitei a mensagem da cruz, eu recebi a salvação do jeito que eu estava. O processo, ele vem depois. Então, muitas vezes as pessoas, elas amam o Senhor Jesus, mas não querem se entregar a ela, não querem ter um compromisso com ela, porque acham que ainda não estão prontos, ainda fumam, ainda bebem, ainda se prostituem. Irmãos, o processo, você precisa deixar que a salvação, que a mensagem da cruz, que Jesus Cristo entre em sua vida, para você começar a ter uma vida, uma mudança de vida, a ter uma conversão. Então, não deixe que nenhum vício, não deixe que nada dos frutos da carne impeça de você ter esse encontro com Jesus. Tenha um encontro com Jesus, tenha uma experiência com o Senhor e você vai ver que Ele vai limpando, Ele vai transformando dia a dia a sua vida. Amém? Então, arrependimento genuíno é aquele que eu deixo de fazer, que eu reconheço que eu fiz de errado e deixo de fazer e passo a viver uma vida segundo a vida de Cristo. Aí eu entro no processo chamado santificação. E santificação tem a ver com santidade, com ser santo, sim. O nosso Senhor, Ele é santo e Ele fala para a gente ser santo. Na Bíblia, está registrado tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Você pode anotar? No Novo Testamento está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Lá, Jesus ele fala, sede santos porque eu sou santo. Então não tem como Jesus habitar em sua vida, na minha vida, se eu não buscar a santidade, se eu não sou santo. Ele é santo, então ele não habita em lugar que não há santidade. Se dentro de mim ainda existe a maldade, eu preciso confessar isso diante dele, eu preciso me arrepender, eu preciso me livrar dessa maldade, dessa sujeira, para que ele venha habitar por completo em mim. E assim eu ser santa, como ele é santo. Você ser santo, como ele é santo. E no Velho Testamento, em Levítico, capítulo 11, versículo 45, e o capítulo 19, versículo 2 de Levítico, Deus ali está falando também sobre santidade, sobre sermos santos. Ele lá não está falando assim, olha, eu sou santo, então me respeitem, me adorem. Não, ele fala, eu sou santo e sejam santos. Ele pede para a gente ser santo, porque a mensagem da cruz, ela nos garante a salvação, mas há uma exigência da nossa parte em andarmos segundo o andar de Cristo, sermos parecidos com o Senhor. Precisamos viver, parecer, mostrar essa santidade. Como eu falei para vocês, o mundo deturpou essa palavra, então as pessoas meio que julgam, e até as pessoas dentro da igreja julgam os irmãos. Ah, só quer ser o mais santo. Irmãos, nós não só queremos ser santos, nós precisamos ser santos. Agora, o ser santo não significa ser melhor que fulano ou beltrano. Não significa que você tem mais habilidade, mais acesso a Deus, mais dons. Não é isso, não. Pelo contrário, quando o meu coração é um coração contrito, quando eu tenho um comportamento segundo o comportamento de Cristo, a minha santidade, ela é vista sem eu fazer esforço, ela é reconhecida sem eu fazer esforço. Então, por quê? Porque vão ver a santidade de Cristo em mim. Porque quando eu decido ser santo como Senhor, quem vai aparecer não sou eu.
é Cristo em mim, porque eu nasci para glorificar o nome do Senhor. Deus, ele me criou, não foi para fazer as minhas vontades, para suprir só as minhas necessidades, não. Deus, ele me criou para eu me relacionar com ele, para eu fazer a vontade dele, para eu trabalhar para ele, para eu servi-lo. Isso é maravilhoso, quando você tem consciência de quem é o nosso Deus. Agora, se Satanás coloca na tua mente a voz de engano, de mentira, que Deus, ele é um ditador e gosta de escravizar as pessoas, isso é uma mentira do inferno. Porque Deus, ele se relaciona e ele nos chama de filhos. E filhos, como a semana passada a gente conversou, tem legalidade, tem liberdade para se achegar ao Pai. E o Pai, ele nos concede aquilo que a gente precisa. E ele vai além daquilo que a gente pensa e imagina. Então, irmãos, ser santos como eu sou santo, diz o Senhor para mim e para você. Então, esse processo de santificação é um processo. Estamos nesse processo até a volta do Senhor Jesus. Porque quando ele voltar e nos levar junto com ele, o nosso corpo será transformado. Esse corpo de carne que ainda é pecaminoso, que ainda que não é perfeito, ele será transformado. Mas enquanto a gente está nesse corpo ainda, nós precisamos todos os dias entrar, ter consciência de que precisamos ter uma vida santificada. E isso a gente consegue nas nossas devocionais, quando você vai no seu secreto com o Pai. Quando você coloca a sua mente todos os dias, e o seu primeiro pensamento quando você acorda precisa ser pensar em nosso Deus. Agradecer, conversar com Ele, chamar Ele para agir na sua vida, chamar Ele para habitar onde você estiver. Então, quando você tem essa consciência, quando você tem esse estilo de vida, você já está nesse processo de santificação e buscando essa santidade, buscando aparecer Jesus em você. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa estar falando com você, que você possa estar tendo a revelação dessa palavra no seu coração. E eu creio que quando Deus ele revela, ele tem um propósito abençoador. Um propósito abençoador para mim e para muitos que estão próximos ao meu redor. Um projeto abençoador para você e para muitos que estão ao seu redor. Amém? Então eu quero falar sobre uma pessoa na Bíblia que ela teve consciência desse arrependimento genuíno e desse processo de santificação. E essa pessoa é muito conhecida, é conhecida como o 12º apóstolo do Senhor Jesus, que é o nosso missionário, o maior missionário que nós temos como referência, que é Paulo. Antes, Saulo, mas depois da sua conversão, depois da sua transformação, depois de tudo aquilo que ele experimentou com Jesus, ele muda de nome e passa a ser Paulo. Irmãos, no versículo, no livro de Atos, capítulo 8, versículos 1 a 3, diz assim, eu vou ler para você, mas você abra sua Bíblia, acompanha aí também comigo, tá? Atos 8, o versículo 1, 2 e 3. Saulo aprovou a morte de Estevão e começou naquela ocasião uma grande onda de perseguição aos crentes, ao qual atingiu a igreja de Jerusalém. Todos foram dispersos para a Judéia e Samaria, com exceção dos apóstolos. Mas alguns judeus piedosos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, por sua vez, ia a todos os lugares para devastar a igreja, indo de casa em casa, arrastando para fora tanto homens como mulheres, lançando todos na prisão. Então, olha o Saulo. Ele era o cara malvadão daquela época e ele perseguia os filhos de Deus. Ele perseguia o povo de Deus. E ele não só perseguia, não. Ele matava, prendia homens e mulheres e ele não estava nem aí. Ele tinha isso como objetivo, como propósito de vida, e ele fazia.
E ele fazia e fazia bem feito, porque quando a gente lê a história, a gente vê um terror em Jerusalém em relação a Paulo. Um terror daquela época, daquele povo ali em relação a Saulo. Então ele criava pânico, as pessoas tinham pânico, porque ele, quando aparecia, ele judiava. Ele realmente queria destruir com o povo de Deus. E agora a gente indo lá para o capítulo 9, versículo 1 ao 5, preste atenção. Eu li, né, Saulo, uma característica de Saulo, que era perseguir o povo de Deus. E a gente vê no capítulo 3 que ele, assim, ele devastava, ele não tinha piedade, né? E no capítulo 9, no versículo 1, diz assim: enquanto isso, Saulo ameaçava de morte os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote de Jerusalém, pediu-lhe uma carta para as sinagogas de Damasco, pedindo a cooperação delas na perseguição a todos os seguidores de Cristo que encontrasse ali, tanto homens como mulheres, seguidores do caminho, para que pudesse levá-los presos para Jerusalém. Quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade e lá espere minhas próximas instruções. E aqui é o primeiro passo para a conversão de Saulo, né? Para ele converter dos seus maus caminhos. Então, nesse encontro que ele teve com Jesus, ali houve o processo de salvação, de arrependimento, foi dada autoridade para ele, e ele entrou no processo de santificação. Irmãos, a gente vê aqui no versículo 9, e esteve lá 3 dias cegos, lá em Damasco, e esteve lá 3 dias cego. Ele ficou sem comer e sem beber. Então, Saulo, perseguidor do povo de Deus, ele tem um encontro com Jesus. Então, ele entra no processo de santificação, ele recebe a salvação, ele se arrepende, ele se prostra diante do Senhor. Então, ele entra no processo de santificação. E uma das coisas que Jesus faz com ele é tirar a visão de Saulo. Irmãos, o processo de santificação é tirar de você algo que está te destruindo. Então Saulo, ele tinha uma visão de vingança, de morte, de destruição. E Jesus, ele tira essa visão de Paulo para dar uma nova visão. Então o processo de santificação, às vezes é doloroso, às vezes dói, muitas vezes dói. Mas faz parte do processo para nos tornarmos santos como o Senhor é santo. Às vezes a pessoa ela abandona o processo da santificação porque ela não quer perder, porque ela não quer sentir dor, ela não quer sair do seu conforto. E o processo de santificação é tirar você do conforto, é colocar você numa situação de dor mesmo, de perda, para você ganhar a vida eterna. A palavra de Deus diz que melhor perdermos a vida para esse mundo e ter a vida eterna no céu do que ganhar o mundo todo. Irmãos, processo de santificação. Se você ainda não despertou para entrar nesse processo, entre, irmão. Tenha o desejo de você se santificar, de você buscar a santidade, de você ser santo como o nosso Senhor é santo, para que você seja reconhecido no mundo espiritual e no mundo em que vivemos, no mundo material, como filho de Deus. Para eu ser reconhecida como pertencente a Jesus Cristo, Ele precisa habitar em mim, eu preciso que Ele haja sobre a minha vida. Então, se eu permito que Ele venha morar em minha vida, se eu permito que Ele governe a minha vida, a santidade dEle passa a fazer parte da minha vida. E é aí que eu sou santo como Ele é santo. E eu vou deixando Ele conduzir a minha vida. E se tiver alguma coisa que precisa ser corrigido, o Espírito dEle vai
me fazer lembrar, vai me orientar, e eu vou corrigindo, cada vez que eu vou me arrependendo, cada vez que eu vou tendo mudanças de atos, de atitudes, toda vez que eu vou convertendo os maus caminhos para os caminhos do Senhor, eu vou me tornando cada vez mais santa. Santa, como o Senhor Deus, Ele é santo, e como Ele pede que eu seja santo. Então, irmãos, processo de santificação, isso não pode ser pulado. Nós recebemos a salvação, nós recebemos a autoridade do Senhor através da vitória, através da cruz, mas nós precisamos nos submeter ao processo de santificação, porque sem santidade não tem como ver a Deus. E se eu não vejo a Deus, como é que eu posso ser igual a Ele? Eu preciso ver a Deus, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso que Ele se manifeste para que eu venha a ser igual a Ele, a ter comportamentos igual a Ele. Então eu só posso imitá-lo se eu conheço. E eu só posso conhecer a Deus se eu estiver andando no processo de santificação. Então Paulo, ele mudou totalmente a sua vida. E Deus, Ele nos ensina, quer nos ensinar através da vida de Paulo isso. Você recebe a salvação, mas você precisa entrar no processo, no caminho de santificação. E Paulo, naquela época, ele tinha uma fama. A fama de Paulo para aquele povo era de exterminador, de assassino. Essa era a fama. Mas a fama de Paulo para o nosso Deus, para o nosso Senhor, você vai ver no versículo 13 do mesmo capítulo de Atos 9. O versículo 13 fala assim. Exclamou Ananias: eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos em Jerusalém. Ananias é a pessoa pelo qual cuidou de Paulo, né, que o Senhor separou para cuidar de Paulo. Então, quando o Senhor pediu para Ananias cuidar de Saulo, ele falou isso para o Senhor. Eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos de Jerusalém. E ouvimos que ele traz consigo ordens de prisão da parte dos sacerdotes principais para todos os que invocam o seu nome. Ou seja, ele era um terrorista daquela época, né? Ele era o assassino top daquela época. E no versículo 15, o Senhor diz a Ananias: vá fazer o que eu digo, porque esse homem é o meu instrumento escolhido. Aleluia! É assim que Deus te vê, irmãos. É assim que o Senhor Jesus, Ele te vê, como instrumento escolhido, independente do que você fez, independente do que você fazia, Ele te vê como instrumento. Então, o Senhor, ele diz para Ananias: é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e aos seus reis, e perante o povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Existe um preço a pagar, irmãos. O Senhor Jesus pagou o maior. Nós, eu e você, temos um preço a pagar. E vale a pena, porque nós, quando entramos nesse processo de santificação, quando achamos que vamos perder alguma coisa, quando vamos sentir alguma dor, quando vamos passar por uma situação difícil, mas nos permanecendo ali na posição de filhos, de santos de Deus, nós temos uma vitória em Cristo. E quando o Senhor diz para Ananias: ele é o meu instrumento escolhido, isso é algo lindo, maravilhoso. Então, o que é que Deus ele fala a teu respeito? Então, Ananias fez um resumo para o Senhor do que as pessoas falavam de Paulo. E o Senhor fez um resumo do que ele pensava sobre Paulo. Instrumento escolhido. Você sabe o que Deus fala a teu respeito? Você sabe o que as pessoas falam a teu respeito? Então, irmãos, arrependimento genuíno, conversão do mau caminho para o caminho de Cristo, santificação, santidade. Então, que essa palavra possa arder no seu coração, que nós possamos ter a consciência de que precisamos entrar em um nível de santidade mais profundo com o Senhor,
para que o Senhor se revele em nós e através de nós, no nosso agir, no nosso falar, na nossa personalidade. Foi Deus que te fez, Ele te conhece, Ele sabe o teu temperamento, Ele sabe como você age, como você pensa. Se você acha que, eu não vou dar conta, meu irmão, Ele faz tudo ser novo. Ele cria uma nova história para você. Olha o exemplo de Saulo. O que Saulo era antes, o que ele passou a ser. Ele passou a ser a partir do que Deus ele via de Paulo, do que Deus ele enxergava em Paulo e não do que as pessoas enxergavam em Saulo. Quando Ananias faz a queixa, o Senhor Jesus dá até uma ignorada. Faça o que eu estou te pedindo, Ananias. Confie em mim. Então, irmão, se você ainda está em um caminho que não agrada ao Senhor, abandona enquanto há tempo. A gente viu no início dessa palavra que já estamos vendo sinais dos finais dos tempos. É tempo de arrependimento genuíno, é tempo de correção, é tempo de andarmos em santidade com o Senhor. Porque só assim nós seremos reconhecidos no céu. Isso está escrito em Apocalipse. Apocalipse 3:5. Eu vou ler para você aqui. Então, esse é o tempo de conversão. Mas eu já sou crente já há 1000 anos. O ser crente não significa ser santo. Ser crente e ser santo, existe um processo aí. Então você precisa passar e não pular esse processo. O processo de santificação, muitas vezes é dolorido, muitas vezes a gente perde, mas nós seremos reconhecidos no céu. E isso, irmão, é o que nos basta. Então, em Apocalipse, capítulo 3, anote aí, ou abra sua Bíblia para você acompanhar. Apocalipse 3, versículo 5. Todo aquele que vencer será vestido de branco. Eu não apagarei o nome dele do livro da vida, e o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aleluia! Se você deseja isso, dá um aleluia aí. Se você deseja ser reconhecido pelo Pai, pelos anjos que estão lá com Ele, dá um glória a Deus. Fala, Senhor, eu quero ser reconhecido. Me põe agora numa situação, me põe agora no processo de santificação, se você ainda não entrou. Se você entrou, permaneça firme, irmãos. Porque ele fala, aquele que vencer, aquele que permanecer firme até o final, é aquele que se posiciona em santidade e se mantém. Não se deixa ser contaminado pelas notícias, pela televisão, pela internet, pelos desejos da sua carne. É tempo de despertar. Esse é o tempo de acordar. Levanta e se posiciona como santo. Porque Deus, Jesus, o Espírito de Deus habita em você e Ele é santo. E Ele pede que sejamos santos igual a Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Esses dias, né, que a gente fica pensando, perguntando para Deus, Senhor, dá-me uma palavra para ministrar para o pessoal da igreja. E o Senhor, Ele fala conosco. Ele fala de várias formas, várias vezes, confirmando no teu espírito com a palavra. E essa foi a palavra, irmãos, para fechar a nossa campanha sobre a vitória da cruz. Porque a cruz, a mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus, ele nos dá a salvação. Ele nos dá uma autoridade, mas Ele pede para que nos arrependamos, que nós tenhamos um arrependimento genuíno e a gente tenha uma vida de santidade, porque Ele é santo e pede que sejamos santos como Ele é santo. Amém? Em nome de Jesus, eu quero finalizar fazendo oração para fazer um fechamento desse vídeo, para não ficar muito longo, das pessoas que estão honrando a casa do Senhor. Então estamos em quarentena, estamos nas nossas casas, mas isso não significa que a gente não vá honrar com o nosso compromisso com a casa do Senhor. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que para a gente levar
os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro. Irmãos, olha só, a Bíblia não fala para a gente levar para a igreja. A Bíblia fala para levar para casa, ou seja, para um endereço específico, para um lugar específico. Então, a tua casa, a casa do tesouro, pelo qual você precisa honrar com seus dízimos e oferta, está lá na rua Galdino Pimentel, 122, lá no Meia. Se você não pode sair, se você for sair, usar máscara, higienizar as mãos, evitar estar colocando a mão no rosto. E se você não quer sair, a gente tem outra forma para você estar honrando e você cumprindo esse princípio do Senhor. Procure a sua liderança, procure os seus pastores, olhe nos grupos dos WhatsApps, que a gente lá está postando. Lá a gente está postando a forma como você pode ajudar e honrar a casa do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelos teus filhos, Senhor, que não esquecem de honrar a tua casa, que não esquecem teus princípios. Louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome por essas vidas. Que o Senhor possa abençoar, multiplicar, Senhor Deus, a sementeira deles a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. O Senhor é bom o tempo todo Deus é bom. Louve, adore, glorifique ao Senhor. Chame para você ter uma intimidade, uma experiência nova com Ele. E não esqueça, santificação. Precisamos ser santo para que nós possamos ser conhecidos diante do nosso Pai, diante dos céus e diante dos homens, revelando Cristo em nós. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua semana. Um beijo, fica com Deus.